animados nessa sexta-feira, né? E trazendo aí, exatamente para trazer um pouco mais conteúdo aí para vocês, tá? Então, nós temos aí esse compromisso aí de estar trazendo conteúdos relevantes para você que é líder, você que trabalha na empresa, né? Então, você que é líder, encarregado, coordenador, supervisor, não importa aí qual seja aí o título, né, que você recebe na empresa que você trabalha, no cargo de liderança, nós estamos aí exatamente para trazer conteúdos, trazer alguns conteúdos aqui que vão ajudar você como líder, né? Deixa eu só arrumar a posição da minha câmera aqui para ficar bem alinhadinha. Então, aqui nós estamos exatamente aqui para trazermos conteúdos que vão ajudar você, que é líder, a gerar resultados melhores aí com a sua empresa, né? Então, você que é líder, encarregado, coordenador, supervisor, aí você trabalha numa empresa, você deseja, né? Você deseja ter melhores resultados com a sua equipe, assim como muitos, né, dos meus alunos que participam dos meus treinamentos, das minhas formações. Então, a gente está aqui trazendo esse conteúdo aqui gratuito, né? Então, já peço para você que se inscreva no meu canal, que me siga, né, aí no Instagram, que você compartilhe. Então, se você tem aquele seu líder, né, que você acha que é aquele líder assim que não tem, né, tanto traquejo, né, para lidar com as pessoas, né, para liderar, então eu recomendo aí que você compartilhe esse vídeo aí com aquele seu colega que é líder. É um momentinho, gente, deixa eu só pegar minha aguinha lá. Só um momento. Bem, estamos aí novamente. É isso aí, gente, ó. Então, estamos aí para trazer esse conteúdo. E qual que é o tema? Qual que é o tema da live de hoje, né? Então, assim, ó, é como você líder, como você pode gerar engajamento, né, com a sua equipe. Como você, que estratégias, afinal de contas, você que é líder, você pode estar utilizando aí com a sua equipe para poder gerar engajamento, né? Então, como gerar engajamento com a sua equipe? E se você é líder dentro de uma empresa, eu tenho certeza, né, que esse aí, ó, é um dos principais desafios, né, dos líderes, né, que é gerar engajamento. Então, para começar essa nossa reflexão, eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que é um grande desafio, na verdade, né, para os líderes, para os encarregados, ter uma equipe engajada, ter uma equipe comprometida. Mas aqui a gente vai traçar aqui algumas rotas, né, dar aqui alguns direcionamentos para que isso possa servir de luz, para que você possa utilizar aí na sua empresa, estar utilizando aí com a sua equipe, tá ok, gente? Então, olha só, quando se fala assim, engajar, né? O que é engajamento? O que é engajar? Então, nada mais é do que colaborar, participar ou dedicar-se em prol de alguma causa, seja ela política, seja ela ideológica, religiosa, corporativa, organizacional, empresarial, né, que aqui é o que nos interessa, é o que nos interessa propriamente dito, com a qual, então olha só, é uma colaboração, né, participar, colaborar, dedicar-se em prol de uma causa política, ideológica, social, organizacional ou empresarial, com a qual um indivíduo se identifica e com a qual também ele considera relevante, né? Então ele se identifica com aquela causa política, ideológica, social, ele se identifica com aquela causa, então ele emprega esforço, tempo, energia, eventualmente recurso, né, por conta daquela causa, então ele se identifica com aquela causa e ele julga que aquela causa é uma causa relevante, né? Então daí a gente vê muita gente
que é tão engajada, digamos, religiosamente, é tão engajada politicamente, é tão engajada, de repente, até aí com relação a times de futebol, né? Então o cara é torcedor de um time, então ele compra a camisa do time, ele torce pelo time, ele perde a voz pelo time, ele vibra, ele celebra, ele nas discussões, nas conversas, né? Ele defende o time, esteja o time dele ganhando ou perdendo, ele está sempre do lado do time, quer dizer, ele tem ali, realmente, você percebe que emprega, né, ele tem uma causa, aquilo é algo que faz sentido, né? Então, quando você fala assim, não, porque é um time de raça, né, é um time que tem jogadores ali que são dedicados, que os caras dão o melhor, e ele tem esse engajamento porque ele realmente se conecta com aquilo, então aquela garra do que o time tem, aquela fibra, né, aquela ânsia, né, de entrar no campo e sempre estar buscando a vitória, então ele se conecta muito com aquilo faz total sentido para ele, né? Então você tem aí, portanto, né, o engajamento, né? Então esse que é o engajamento. E agora, né, você como líder que você está aí diante de uma responsabilidade muito grande, né? Por quê? Porque você, na posição que você está, na posição que você ocupa, você vai ser o responsável por despertar esse sentimento, né? Porque isso aí nada mais é do que uma conexão emocional, né? Que o indivíduo acaba gerando, né, com o objeto, né, desse engajamento. Então, isso aí acaba gerando um vínculo até emocional. Então, a pessoa se dedica àquilo, né? Ela emprega uma certa dedicação àquilo, aquela causa, aquele objetivo. Então, quanto mais clareza a pessoa tiver da causa, quanto mais clareza a pessoa tiver do objetivo, mais engajamento ela vai ter. Agora, é claro, né? Você, como líder, você precisa despertar isso nas pessoas, né? Você precisa despertar isso nos seus liderados, né? De maneira que eles entendam. É claro que isso já parte, obviamente, de você. Então, se você é um líder, né? E você não se conecta com os ideais da empresa, você não se conecta com a cultura da empresa, com a filosofia da empresa, dificilmente você, líder, você vai conseguir ter uma equipe engajada, ter uma equipe comprometida também. Porque você precisa, de alguma forma, buscar entender. E isso, claro, né? A gente está falando aqui, mas como que eu vou saber disso? A empresa precisa ter clareza com relação a isso, né? No sentido de expressar e de deixar claro para as pessoas qual é o objetivo, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa, né? E isso é algo que não pode, em hipótese alguma, estar somente nos painéis, né? Nos banners da empresa, e aquilo ali esteja ali, né, escrito de uma forma muito bem elaborado, né, com palavras, né, pode ser até palavras simples, né, mas muito bem elaborado, e na prática muitas vezes não se vê aquilo que está escrito acontecendo na prática, né? Então isso aí também gera, né, um desengajamento, né? Isso aí gera uma contradição, né? Gera uma como a gente se fala, gera um paradoxo, né? Na verdade, né? A pessoa está vendo ali alguma coisa sendo falada, né? Sendo falada, e depois ela não verifica aquilo acontecendo na prática. Então, isso gera uma incoerência, né? É a palavra que eu queria apresentar. Então, assim, ó, o que causa, portanto, o desengajamento, né? Então, antes da gente falar, né, de como o que você deve fazer, né, para gerar um engajamento aí com a sua equipe, vamos falar então um pouco do que causa o desengajamento. Então, você vai ver assim, o primeiro eu já dei uma pincelada aqui, que nada mais é do que a falta de clareza das metas e dos objetivos. Então, imagine o seguinte, que você tem, né, uma equipe de trabalho, né, uma equipe de operadores, uma equipe de pessoas, de indivíduos que trabalham ali na parte operacional, e eles todo dia lá eles recebem as demandas deles, mas eles não têm noção, né, de quanto eles têm que produzir, quais são os clientes que eles atendem, quais são as pessoas, né, com as quais eles vão interagir. Então, quando eles não têm noção disso, eles vão simplesmente botando no piloto automático ali. Então, eles não têm assim uma clareza de que o cliente X, pô, esse cliente aqui é importante porque ele tem uma grande participação aqui nos nossos rendimentos, né, aqui no lucro da empresa. Então, a gente precisa
entregar o melhor. Não que outros clientes não precisem, porque se a empresa coloca na cabeça de que entende, né, de que a necessidade dos clientes é algo fundamental, então nenhum cliente vai ter um atendimento privilegiado em detrimento de outros, né? Então ela vai tratar isso de maneira, né, equivalente, né? Agora, eles precisam realmente entender a importância. Eu vou citar um exemplo aqui, eu trabalhei numa empresa com uma Tupi, então ali na parte de acabamento tinha muito problema ali do pessoal, eles tinham ali a peça padrão, então eles tinham que esmerilhar ali uma peça, algumas partes da peça não podia tirar muito material, e outras partes tinha que ter um pouco mais e outras partes tinha que tirar um pouco mais de material, né? E os operadores, muitas vezes, eles não entendiam aquilo, né? Então, era uma produção, era pauleira, né? O pessoal ali, os encarregados, os coordenadores estavam ali direto em cima, né? Exigindo produção, exigindo tonelada e tal, e às vezes eles não se atentavam, né? Muito para essa questão da qualidade, né? Da qualidade que precisava ter na parte do acabamento, né? Então, o que acontecia? O pessoal, eles pegavam, levavam a equipe, levava ali o time para dentro de uma sala. Nós estamos aí com bem bom lanches, seja muito bem-vindo aí. Então, eles levavam, né, o pessoal ali para dentro de uma sala e eles explicavam, e eles mostravam, né, qual era o cliente, como que era feito o processo de usinagem e por que naquela região, naquela parte específica, ele tinha que ser dado uma atenção maior, né? Daí sim o pessoal entendia, ou seja, aquilo gerava e a qualidade realmente eles começavam a perceber que a qualidade melhorava, mas aquilo ali acontecia em função de quê? Em função de agora da compreensão que eles tinham daquilo que realmente era necessário e do que se precisava entregar lá para aquele cliente, né? Então, a partir dessa compreensão, a partir desse entendimento, eles mudavam de atitude, mudavam de comportamento, né? Então, eles pegavam a peça padrão ali, mostravam realmente, e eles de fato entendiam. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se você não tem, não consegue transmitir, você não consegue comunicar com clareza, né, quais são as metas, quais são os objetivos, então o pessoal fica meio desnorteado, eles ficam sem rumo. E é responsabilidade sua, na condição de líder, apresentar essas diretrizes, né? Então, esse aqui foi um fator que eu acabei colocando, né? Então, falta de clareza, falta dos objetivos, de onde a empresa pretende chegar. Então, onde a empresa pretende chegar, qual é a importância, qual é a relevância, né, de determinado cliente. Depois tem aqui, ó, o que causa desengajamento, né? Então, quando você tem assim os profissionais que encaram a empresa somente como a fonte de renda, né? Então a empresa não é o local onde ele vai, digamos assim, para se desenvolver, onde ele vai para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Ele vai naquele lugar porque aquele lugar, aquela empresa, no final do mês, eles vão depositar lá um valor para ele e com aquilo ali ele vai conseguir pagar as contas dele, né? Esse cara aí não está nem um pouco comprometido, porque ele não está ali empregando o seu esforço por conta de um ideal, por conta de algo que ele julga ser relevante, né? Por conta de algo que tenha sentido para ele, que tenha um significado para ele. Ele vai ali simplesmente porque ele quer receber ali a grana dele e pagar as contas dele e acabou. Então ele não tem assim um envolvimento, né? Ele não tem assim um vínculo mais forte, mais intenso com a empresa, com a organização. E vai caber, obviamente, a você líder, né? Você identificar esse comportamento e fazer com que esse profissional entenda esse objetivo. Então, uma coisa que é muito comum, às vezes um profissional entra numa empresa para trabalhar, ele vai ali receber o salário dele, mas ele entra lá numa parte operacional que ele nem gosta, na verdade, né? Mas o que ele pensa? Bom, ele quer atuar numa outra área que não tem nada a ver com aquela função operacional que ele está executando, ele quer trabalhar numa outra área, mas só que ele precisa de uma formação técnica para trabalhar nessa outra área que ele realmente quer e que ele realmente deseja, e ele vê a empresa somente como o meio através do qual ele vai conseguir conquistar aquele objetivo. Então, o que acaba acontecendo na maioria das vezes? Esse profissional acaba fazendo aquele trabalho ali, cara, eu estou aqui, mas é só até eu terminar meu curso lá, depois que terminar eu quero sumir desse lugar aqui. Aí que entra, líder,
estratégia, né, o teu conhecimento, né, o que vai fazer de você um líder diferenciado, que vai trazer, que vai chamar, na verdade, né, esse profissional para a responsabilidade, para o compromisso, para que mesmo que ele esteja fazendo um trabalho que não é o que ele realmente gostaria de estar fazendo, mas mesmo assim ele trabalha engajado. Então, quando você conscientiza esse profissional de que a empresa onde ele está trabalhando, por mais que o trabalho que ele esteja executando não seja aquilo que ele realmente gostaria, mas a partir do momento que ele entende que a empresa está proporcionando aquela oportunidade para ele, que é uma oportunidade de aprendizado, por mais que aquele trabalho não seja aquilo que ele quer para a vida dele, mas ao longo da história dele, ele vai poder utilizar aquela passagem, né, aquela jornada, o momento em que ele passou por aquela empresa, como um momento que ajudou e que permitiu com que ele chegasse onde ele queria chegar. Então, o mínimo que ele tem que fazer, que você, como líder, você pode conscientizá-lo, é de que ali ele precisa realmente também dar o seu melhor, ele precisa ter um comprometimento, ele precisa realmente vestir a camisa da empresa, porque se ele está recebendo dali um provento, um recurso que está permitindo com que ele venha se capacitar para exercer uma atividade da qual ele realmente ele gosta, né, que faça realmente sentido para ele, então ele precisa também naquele ambiente se dedicar e se comprometer. Então aí que entra a grande estratégia e a capacidade do líder. Agora é óbvio, né? Você como líder, você precisa possuir habilidades, né, de comunicação, habilidades de persuasão. Você precisa fornecer um feedback assertivo para que esse profissional venha realmente perceber que ele está no caminho certo, porque é óbvio, né, que se você procura esse profissional somente para criticá-lo, somente para apontar os defeitos dele, né, apontar as coisas erradas que ele faz, aí sim, aí você realmente não vai conseguir ter o engajamento desse profissional, né? Então aqui, ó, a pessoa não encontra um projeto de vida. E isso é muito importante, tá? As empresas trazerem isso. E você, como líder, obviamente, comunicar isso para sua equipe, né? Comunicar o quê? Quais são as possibilidades de crescimento que a empresa tem, o que a empresa defende, quais são os ideais da empresa, onde que a empresa pretende chegar. Você precisa comunicar isso precisa estar claro. E outra coisa, assim, ó, os profissionais precisam ter clareza de que aquilo que eles estão fazendo, quais são os números, quais são os resultados daquilo que eles estão realmente fazendo. Aí a gente vai falar aqui, vai precisar falar de indicadores, né? Então, os indicadores, que vão ser aqueles painéis, aqueles gráficos que vão estar à disposição contendo os números, né? Então, numa empresa que eu trabalhei, o que tinha lá? Produção diária, produção semanal, produção mensal, em toneladas, né? Que era o foco, que era o objetivo lá. Então, todos os dias, então, tinha as metas e tinha o real, né? O objetivo real, as metas de refúgio. Então, eles iam vendo aquilo e eles iam, opa, nossa tonelagem. E aquilo ali realmente fazia com que as pessoas, poxa, olha, a meta da nossa produção é essa. Então, eles se esforçavam, faziam o trabalho com bastante agilidade, faziam com bastante eficiência e faziam com bastante cuidado também, porque tinha as metas de refúgio também, tinha as metas de da qualidade, né? Então as metas de qualidade lá, ó, a nossa qualidade aqui, a qualidade, né, não pode ter mais que tantos por cento aqui de refúgio, né, de peças rejeitadas, né, de reclamação de cliente, peças que chegaram no cliente com defeito e tal. Então tudo isso estava devidamente demonstrado lá e era impressionante como assim os turnos, né, as empresas, você via assim, que realmente tinha um comprometimento, né, às vezes é claro que tinha esse espírito competitivo, às vezes isso acabava indo de um turno para o outro, né? Porque o turno A conseguiu atingir a meta, a tonelagem, né? E o turno B acabou não conseguindo. Então, isso gerava realmente uma competição. Só que o grande trabalho dos líderes lá nessa empresa que eu trabalhei era exatamente trazer a consciência de que aqueles indivíduos não estavam ali competindo entre si, mas eles estavam todos competindo, né, e trabalhando por um objetivo comum, que era o objetivo comum a todos, né, que era no final do mês atingir aquela meta de produção, aquela meta de tonelagem, né?
e é óbvio que tudo aquilo como impactava na participação dos resultados, então aquilo havia assim um comprometimento, um engajamento muito grande. Mas assim, ó, a questão dos indicadores, então era algo que eles tinham assim no campo de visão. Então ficava um painel lá bem na entrada das linhas, bem na entrada da fábrica, já ficava ali um painel, depois lá na frente tinha outro painel que estava exatamente indicando aqueles números, né? Então tinha um gráfico mostrando a produtividade a produtividade diária, a produtividade semanal, por turno, então estava separado por turno também. Então isso fazia com que isso fazia também permitia o quê? Permitia com que aqueles profissionais dessem também, olha só, o pessoal de operação, o pessoal de produção, o pessoal operacional dessem também ideias que permitissem com que a produção se elevasse também. Então, olha só que legal. Eles tomavam ações, aqueles indicadores, dava visibilidade, né, de como que estava a produção, seja lá se fosse no dia, na semana ou no mês. Então, aquilo dava uma visibilidade, meio que tangibilizava, né, esse processo, né, produtivo, e isso fazia também com que o pessoal da produção desse ideias. Então eles iam lá, olha, e se a gente fizer assim? E o que acha da gente fazer assim para melhorar a qualidade, para melhorar a produtividade? Às vezes era questão assim de absenteísmo, né? Que às vezes o pessoal precisava faltar por conta de lá tinha muito a questão de corpo estranho, né? Porque trabalhava lá no esmeril, às vezes, né? Então eles davam ideia ali de um óculos melhor, né? Uma proteção melhor, colocar uma proteção de vidro, de acrílico ali na frente do esmeril para eles poderem trabalhar aquilo ali e não vir tanto fagulha, né? De peça vir no olho. Então era realmente ali um modelo de engajamento e de comprometimento de muita excelência, né? Mas por quê? Porque tinha tudo isso. Agora, o líder, né? O líder precisa ter clareza, o líder precisa comunicar isso, né, aos seus liderados. O líder precisa aceitar as ideias. Então ele vai lá, pega aquelas ideias, leva para frente, leva para os gestores, leva para a diretoria, para que aquelas ideias sejam de fato implantadas. Então, olha só que legal, gente. É um conjunto de ações, né? Então, quando se fala assim, ó, como gerar engajamento com a sua equipe, cara, é um conjunto de ações. Não é algo assim, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai gerar engajamento. É um conjunto de ações. Programas de investimento na capacitação. Então, olha só, quando aqueles profissionais estão ali, é comum, tá? A gente vê profissional, assim, nessa empresa que eu trabalhei, o pessoal costuma entrava naquela empresa, principalmente o pessoal, assim, de uma geração, uma geração mais anterior, assim, né? O pessoal já entrava, era para se aposentar, né? Então, era comum você ver pessoas lá que estavam 20 anos na empresa, 25, né? E eles estavam ali fazendo, muitas vezes, o mesmo trabalho, mas você via, assim, que eram pessoas, assim, extremamente comprometidas, né? Pessoas extremamente engajadas, né? Quando falava da empresa, né? Você via assim que os caras tinham realmente, cara, assim, porque é uma empresa boa, porque tinha plano de saúde, porque, né? E o cara ali dava o seu melhor, os caras iam fazer hora extra, então você via ali um pessoal que estava meio que direto ali fazendo hora extra, porque era um pessoal que realmente amava aquilo que eles faziam e amavam a empresa, porque eles falavam assim, não, essa empresa aqui, cara, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei em função dessa empresa, em função desse trabalho aqui, né? Então, os caras tinham, sim, um amor, né? Você via que eles tinham uma paixão realmente pela empresa, né? Então, quando a gente fala assim, ó, de saber, de se conectar com a missão, a visão, os valores da empresa, então isso aí precisa também ser muito importante, né? Saber assim, ó, qual que é a missão, o que a empresa faz, né? O que a empresa está fazendo. Então, assim, ó, a nossa empresa tem como missão produzir peças automotivas, peças, né, para automóveis, né, com altíssimo padrão de qualidade, né, que vem atender as exigências dos nossos clientes e também a nossa visão. Bom, nós pretendemos ser a maior empresa dentro de 2 anos, dentro de 3 anos, reconhecida aqui na região, reconhecida no nosso estado, reconhecida no país, reconhecida no mundo. Então, tudo isso vai dando elementos assim que vai com que as pessoas vão vendo e elas vão se identificando com aquilo, né? Falando, poxa, eu me identifico com isso, né? Poxa, a empresa é uma empresa que quer crescer, então se a empresa tem a visão de crescimento,
ela tem uma projeção, uma expectativa, tem um plano estratégico de crescimento, então isso significa que as oportunidades aqui vão surgir também, e as pessoas se conectam com aquilo, né? Com o ramo, o segmento que a empresa atua, a pessoa se conecta com aquilo, então ela vai buscar uma formação, vai buscar uma capacitação para que ela possa ter uma participação mais efetiva. Daí que entra a questão do engajamento. Né? Aí você vê que a pessoa não está ali somente por conta do salário, não está ali somente para pagar a conta. Aí você fala assim, mas Valdir, é possível ter uma empresa assim com 100% de engajamento? Bom, aí essa resposta aí depende, né, do quão claro esses objetivos da empresa, né, a missão, a visão, os valores está para os profissionais, o quão claro, o quão assertivo o líder é na comunicação na hora dele transmitir isso e o quão conectado também esse líder está com esses objetivos, né? Então, existe aí um depende, né? Um depende. Mas é possível, sim, você ter uma empresa com os profissionais ali que são 100% comprometidos, né? Embora que sempre vai ter aquele cara que fala, não, cara, eu estou aqui só para fazer o meu e o resto eu quero que se exploda. É óbvio que a empresa vai precisar fazer um mapeamento, né, desse profissional que tem esse tipo, muitas vezes, de comportamento. Por quê? Porque esse tipo de comportamento pode, muitas vezes, influenciar negativamente, né, um outro profissional. E isso pode ser muito ruim para a empresa, né? Então, assim, ó, para que possa realmente ter engajamento, né, dos profissionais, aí o líder vai ter um papel crucial, um papel fundamental, de pegar essa missão, esses valores da empresa, a visão da empresa com a qual ele já se identifica e se conecta, e compartilhar isso com a sua equipe, né? Passar isso para os seus liderados. Então, ele precisa de exercer esse papel para que a sua equipe venha também estar devidamente engajada. Né? Então, tem a questão aqui, ó, de feedback. Né? Quando que você... O que contribui também para que você tenha uma equipe engajada? É o famoso feedback. Né? E eu vou dizer uma coisa assim, ó, que a maioria, em boa parte, né, das empresas, das companhias, onde a gente faz mentoria, dá treinamento, às vezes o pessoal assim, não tem consciência de como aplicar o feedback. Eles não têm clareza, eles não têm assim, realmente o conhecimento, essa habilidade de aplicar realmente um feedback que gera transformação, que gera mudança, que gera tomada de consciência para correção de comportamento. E muitas vezes, por desconhecer essa técnica, desconhecer a importância dessa ferramenta, eles acabam negligenciando. Então, o que acontece, gente? Ó, deixa eu tomar uma água. Às vezes, esses profissionais acabam não sabendo, assim, como que está o resultado. Então, aqui, ó, a questão que eu falei anterior, dos indicadores. Às vezes, esses indicadores não estão expostos, né, para que eles vejam, para que os profissionais vejam, pessoal de operacional, pessoal de produção. E quando aqueles resultados não estão sendo atingidos, o que acontece? O encarregado leva todo mundo lá para uma salinha e, ó, desce a lenha no pessoal. Então, é só reclamação, porque os resultados não estão sendo atingidos, os donos da empresa, né, os acionistas, né, estão cobrando e tal. Aí só vão receber um feedback quando os resultados não estão sendo atingidos. Mas eles nem sabem que os resultados não estão sendo atingidos. Os caras estão ali ó, naquela loucura, naquela correria, fazendo hora extra e tal, mas e os resultados não estão sendo atingidos? O cara fala, pô, mas como assim? Por quê? Porque não tem clareza. Esses resultados não estão sendo expostos, não estão sendo apresentados através dos indicadores. E daí, quando o líder chama, ele só chama para dar um feedback, né, que ele chama de feedback, é só cobrança, é só puxão de orelha. Mas o que precisa acontecer? Quando esses resultados estão claros, né, estão transparentes, estão visíveis, estão no campo visual, o pessoal sabe, já toma consciência, e isso para que se tome também, para que se aplique ações, né, para que se desenvolva e elabore planos de ações
para poder chegar realmente naqueles resultados. Então, se é o índice de produtividade, bom, que ação a gente vai tomar aqui para elevar os nossos resultados, a produtividade? Que ação a gente vai tomar para reduzir o índice de refluxo? Porque às vezes não adianta nada aumentar a produtividade, aumentar a produção, o pessoal realmente conseguir aumentar a produção, mas daí acaba perdendo na qualidade. Então, isso tem que aumentar proporcionalmente, né? Aí, às vezes, chama o pessoal lá somente para dar um puxão de orelha, poxa, o pessoal fica desmotivado, né? O pessoal desengaja. Aí, qual é a primeira crítica que o pessoal tem com relação a isso aí? Cara, essa empresa aqui é assim, mano, você faz umas coisas, as coisas boas, coisas, né, você se mata aqui de trabalhar, vem fazer hora extra, tu dá o sangue, o pessoal tem essas expressões, cara, tu dá o sangue aqui, mano, pô, tu sai suado aqui, tu chega em casa cansado, cara, aí para tu chegar aqui só tá levando puxão de orelha, só tá levando bronca, só tá levando mijada, cara, não. Aí, olha só, o desengajamento, né? O descomprometimento, porque os caras não enxergam valor naquilo. Então, quando você é líder, você utiliza essa ferramenta de feedback, identificando, reconhecendo e valorizando o trabalho dos profissionais que estão ali, e quando você começa a agir assim e dá esse feedback, chamando o pessoal para elogiar, chamando o pessoal para reconhecer, chamando o pessoal para celebrar, inclusive, tá, gente? Porque isso é uma coisa muito importante. Às vezes o pessoal não celebra. Olha, gente, ó, a meta de produção dessa semana, ou a meta de produção desse mês foi atingida. Olha, nós vamos fazer aqui um coffee break, aqui nós vamos fazer aqui um momento aqui de celebração aqui, para que realmente a gente... Poxa, o pessoal começa a falar, a observar, poxa, cara, aqui não é só cobrança, não é só puxão de orelha. Pô, aqui tem todo um lance aqui de comunhão também, né? Tem todo um lance aqui de interação, tem todo um lance aqui de reconhecimento pelo trabalho, né? Pela a valorização do trabalho realizado. E quando tudo isso, esse conjunto de ações começam a acontecer, daí você começa a ter, assim, uma estrada aí pavimentada para que esse engajamento realmente venha acontecer. Tá bom aí, minha gente? Eu vou encerrando por aqui essa live de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que essa live possa ajudar você que é líder. Então, compartilhe e se inscreva no meu canal. E eu tenho certeza que os conteúdos que são trazidos aqui, que são abordados, são conteúdos que realmente fazem aí uma grande diferença, né? Que vai levar você a uma reflexão, vai levar você aí uma forma, né, diferente de pensar e de agir, e que vai impactar aí diretamente nos resultados da sua equipe, para você, portanto, que é líder, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.